Bom dia, Alfa 5 e Alfa 6. Está chegando as nossas férias e vieram as meninas Klink. Eu acho interessante os pais saberem como fomos fazendo esse caminho para chegar hoje aqui, nesse fechamento com elas aqui na Alfa. Andréia, quer contar um pouco sobre a Alfa 5? Bom, a Alfa 5 a gente estudou sobre o meio ambiente, né? Então, a gente aproveitou o tema da Antártica para falar um pouco sobre o lixo dos mares, que a gente deu enfoque no lixo, né, da cidade, o que é feito com o lixo. E aí muitas crianças até falaram do lixo do mar, que vai para o mar e que os bichos comem e acabam morrendo. E isso elas contam no livro um pouco, né? Então, a gente contou a história do livro delas, assistimos o filme que mostra um pouco a Antártica, A Marcha dos Pinguins. E aí, acho que hoje aqui, para elas poderem contar isso realmente como foi, né? E no Alfa 6 também foi basicamente o mesmo objetivo, lógico que com outro foco, né? Que as crianças já estão escrevendo, estão começando a ler. Então, a gente foi utilizando, foi lendo aos poucos o livro, foi uma leitura seriada, feito em classe. Então, a gente ia imaginando o próximo capítulo, ia perguntando o que vocês acham que vai acontecer. Muitas crianças trouxeram coisas muito interessantes, como, por exemplo, o que comer numa viagem de barco. Então, as crianças sugeriam comida japonesa, porque não precisa esquentar, é tudo cru, é fácil, tem peixe. Aí nós tivemos um outro aluno muito preocupado com a cadeia alimentar, com a base da cadeia alimentar, que sugeria, que ficou assim maravilhado com o krill, né? Ele ficou assim, inclusive nós tivemos uma professora que fez os animais em biscuit, o krill, os tipos de foca, a baleia jubarte, e isso foi encantando as crianças. Então ontem nós construímos aqui a Antártica com gelo, com tudo, tinha até as focas até escorregavam no gelo. As crianças vibraram, brincaram, foram imaginando as situações. Foi muito interessante. E nós assistimos também o filme A Marcha do Pinguim. E, além disso, a gente foi para Santos, né? Visitamos o aquário e visitamos o Museu de Pesca. Tá? Basicamente foi isso. Vamos aproveitar bastante elas hoje aqui? Qual é o seu nome? Laura, Marina e Tamara. Agora é com vocês. Obrigada. Bom dia. Hoje eu e minhas irmãs vamos contar um pouco sobre algumas das nossas experiências na Antártica. Até hoje a gente já foi 7 vezes para lá. E a gente ainda não se cansou de ir. É um lugar que a gente gosta bastante. E alguém aqui já foi para Disney? Então, a gente nunca foi. A Antártica é praticamente a nossa Disney, só que as coisas são de verdade, assim. E tudo começou graças a esse barco, que se chama Paraty 2. Talvez sem ele a gente nunca tivesse ido para a Antártica ou nunca tivesse tido a vontade de ir para lá. E desde pequenininhas, desde a idade de vocês, quase, a gente acompanhou o barco sendo construído e levaram 8 anos para ele ficar pronto. A gente ia para o estaleiro, onde ele estava sendo feito, e lá era praticamente o nosso parque de diversões. Era onde a gente ia quase todo fim de semana e ficava brincando lá em volta do barco. Só que um dia o barco ficou pronto. E a gente descobriu que é um lugar muito gostoso para ficar com a família e é um lugar que reúne as pessoas. E como as viagens são muito longas, elas levam de 30 a 42 dias, é muita coisa, né? Então, e aí a gente aprende a não brigar com os outros, a gente evita brigar com os outros. Porque já pensou você passar mais de um mês sem poder falar com a pessoa que está do seu lado? E era um lugar onde a gente fazia várias descobertas e a gente também aprendeu a pilotar. E você acaba percebendo em viagens assim que uma criança ela pode fazer muitas coisas que o adulto não espera que ela possa fazer. E lá era um lugar onde a gente se divertia bastante. Em uma das nossas viagens, a gente teve que faltar um mês na escola. Imagina a alegria, a gente começou a pular de felicidades que a gente ia faltar um mês na escola. E a escola também pediu para a gente fazer uma apresentação para a nossa sala,
para mostrar para os alunos o que a gente tinha aprendido lá. E outras salas começaram a pedir, e depois outras séries e outras escolas. E agora a gente está falando para vocês. Da América do Sul, a gente foi para a Península Antártica. E daí, daqui do Brasil, a gente foi até um lugar na Argentina que se chama Ushuaia, que fica bem na pontinha, fica bem aqui. De Ushuaia, a gente foi para a Península Antártica. E essa passagem aqui leva mais ou menos 3 dias. E daí, nessa passagem de 3 dias, a gente passou pelo Cabo Horn, que é famoso porque lá aconteceram muitos naufrágios, e depois pelo Estreito de Drake. Vocês sabem por que ele é muito agitado? Não? Porque ele encontra do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. A gente aproveitava para passar nosso tempo fazendo alguma coisa. Então, a gente ia do lado de fora do barco e ficava olhando as aves que estavam passando em volta, que elas normalmente acompanham a viagem. E esse é o petrel. E, como todas as outras aves marinhas, ele tem o tube nose. O tube nose é um tubinho que fica bem em cima do bico, que serve para quando ele come alguma coisa do mar e engole água salgada, toda a água salgada sai por esse tubinho. Por isso que sempre tem uma gotinha pingando do bico dele. Na Antártica, a gente começa a ver que a gente está chegando quando a gente começa a ver os primeiros icebergs. E daí lá, às vezes, a gente para em algum lugar e acaba encontrando alguns animais mais curiosos que outros. Essa é uma foca leopardo. E essa foca, ela quando a gente estava parado em um lugar chamado Plenô, ela ia todo dia e ficava dando várias voltas no barco. Uma experiência bastante diferente que a gente teve lá foi poder velejar de Optimist, que é o menor veleiro do mundo feito para crianças. Então, vocês conseguem velejar de Optimist? E, às vezes, eu estava velejando e olhava para o lado, daí eu olhava e tinha umas bolinhas na água. Só que você nunca sabe o que vai sair. Podia ser um pinguim, uma foca ou uma baleia, se desse muita sorte, assim. Vou chamar a Marinha para continuar. Obrigada. Obrigada. Bom, na Antártica não tem shopping, não tem padaria, não tem nada. Então, tudo que a gente precisar lá, a gente tem que trazer daqui do Brasil. E durante a nossa viagem, nossos pais, eles não obrigaram a gente a fazer nada. A gente não podia ficar dormindo quando a gente quisesse. Só que, conforme as viagens foram passando, a gente foi percebendo que eles estavam precisando de ajuda. Então, a Tamara começou a cozinhar, e eu via que ela bagunça, lavava a louça. A gente limpava o barco, às vezes, e a Laura ajudava, de vez em quando. Para lavar a louça, a gente usava água salgada. E, para tomar banho, nosso pai ele tinha medo que a gente passasse do tempo. E ele colocava água dentro dessa panela, esquentava a água, colocava dentro do banheiro e a gente tinha que se virar com essa panela uma vez por semana durante o nosso banho. E na Antártica, uma coisa bem diferente daqui é que no verão só fica claro e no inverno só fica escuro. Isso é o máximo de escuro na Antártica. No verão, não fica mais escuro que isso. Na Antártica não tem uma bandeira, não tem uma língua própria. E uma coisa bem legal que aconteceu com a gente uma vez foi que a gente encontrou um barco de franceses e a gente tinha ouvido falar no rádio que tinha uma criança dentro desse barco. E a gente achou super legal porque na Antártica não tem crianças. E era uma família de franceses. A gente não falava francês e eles não falavam português. Então, a gente tinha que se comunicar em inglês. E se a gente não soubesse uma língua estrangeira, a gente não queria se comunicar com eles. E ao redor da Antártica, a gente encontrou várias espécies de pinguins. Esse é o pinguim papua, que é o mais encontrado lá, e eles são os mais curiosos. Esse é o pinguim chinstrap, mas a gente chama ele de pinguim policial, porque parece que ele tem um capacete. Esse é o pinguim Adelie, que é o que a gente desenha, que tem a cabeça preta e o corpo branco. E esses pinguins, eles gostam muito de ficar no frio. E a Antártica, o clima lá tá aumentando. E tá ficando mais quente, e esses pinguins estão migrando para lugares mais frios da Antártica. E esse é o pinguim macaroni, que acho que deram esse nome porque parece que ele tem macarrõezinhos na cabeça. Quando a gente foi lá da primeira vez, a gente não sabia, mas basicamente existem 2 tipos de gelo. O primeiro gelo é o gelo de água salgada, que é aquele da água do mar, que congela no inverno e no verão, formando pedacinhos desse gelo que vai derretendo. O gelo de água doce, que é aquele que cai da neve ou da chuva, e esse gelo vai acumulando em cima das geleiras ou das montanhas de neve e vão caindo pedaços na água, e conforme o vento vai passando, o iceberg ele vai virando e vai formando formas diferentes.
E quando você olha um iceberg e acha que ele é grande, mais da outra metade dele, o dobro dele está embaixo da água. Bom, esse era um outro momento de distração dos nossos pais. E por mais que pareça uma foto bonitinha e com crianças felizes escorregando, é muito perigoso o que a gente está fazendo, e o iceberg ele acaba aqui, mais ou menos. Então, se a gente escorregasse mais de 1 metro, mais ou menos, a gente iria cair na água, e por isso eles sempre procuravam ficar nos icebergs que tinham focas. Porque as focas são muito espertas e sempre procuram ficar nos icebergs que são mais planos e mais seguros. E outra coisa bem legal que aconteceu com a gente em uma das viagens foi que da última vez que meu pai tinha ido, ele falou que ele tinha escondido um tesouro lá. E a gente, com a nossa imaginação fértil, pensou que realmente fosse um tesouro. E quando a gente foi procurar, nos 3 primeiros minutos, todo mundo estava brigando pela pá. E depois, meu pai passou mais ou menos uns 4 dias cavando sozinho o tesouro na neve. E quando ele finalmente achou, ele estava super contente, porque ele ia ter a nossa alegria mantida e garantida por uns bons tempos. E foi uma decepção na hora que a gente abriu, porque ninguém ficou feliz e todo mundo estava decepcionado. Porque não era um tesouro, era uma caixa de plástico com garrafinhas de vidro, fotos velhas e cordinhas, e uma bíblia também. E a gente não ficou rico quando a gente achou esse tesouro, e lá também não tinha pérolas, nem joias, nem ouro. E a gente aprendeu que o importante de um tesouro não é o preço das coisas que tem dentro, mas sim o valor que elas têm pra gente. Então a gente fez nosso próprio tesouro com coisas que eram importantes pra gente, que para as outras pessoas não era tão importante assim, porque não tinha muito valor. Agora eu vou chamar a Tamara. Obrigada. Bom, muita gente acha que na Antártica não tem ninguém. E de verdade, ninguém mora lá. Mas durante o verão, tem muitas pessoas que vão. É o caso dos velejadores. E antigamente, quando eles não sabiam exatamente quando que na Antártica que ia esfriar e quando que ia fazer sol, eles sempre tentavam fazer esses refúgios para caso o barco deles naufragasse, como aconteceu várias vezes, eles conseguirem sobreviver. Então, tem vários refúgios que hoje em dia estão abandonados, porque hoje em dia a gente consegue prever as condições climáticas antes. Meu pai gosta de continuar a tradição, então ele continua deixando comida até hoje. E quando a gente faz viagens tão longas, a gente gosta de aproveitar o máximo possível. Então, a gente, em vez de ficar só na Antártica, a gente aproveita para visitar um lugar que é bem próximo, chamado Geórgia do Sul. Lá a gente já começa a ver bem mais verde. Essa aqui é Grytviken, que é uma estação baleeira na Geórgia do Sul, que hoje em dia está abandonada. A única vida que tem lá dentro são os elefantes marinhos. Os machos adultos chegam a medir até 6 metros de comprimento. E os elefantes marinhos são parentes das focas. Essa aqui é a foca de Weddell, que tem as manchinhas da barriga. Essa é a foca de pelo, que é a única que aparece as orelhas, e ela tem bastante na Geórgia. Essa aqui é a foca caranguejeira. E essa aqui é a foca leopardo. Vocês leram sobre a foca leopardo no livro, não é? E vocês sabem que ela é a única foca que come pinguim. Aqui é uma colônia de pinguins reis, que a gente visitou. E numa colônia de pinguins tão grande e todos tão parecidos, pode parecer difícil para a gente conseguir encontrar o filhote de cada um. Mas eles têm 2 jeitos que eles conseguem reconhecer o filhotinho. Que nem a gente, cada um tem uma voz diferente. Cada um de vocês tem uma voz diferente, não tem? Então, só que para o pai conseguir reconhecer pela voz, os pinguins têm que ficar gritando muito. E eles gritam o dia inteiro no meio da colônia. Alguém já viu Happy Feet? Então, você tem a camiseta. Então, vocês lembram que cada um tem uma voz diferente? Mas, na verdade, não é que nem no filme, porque eles não gritam bonitinho. Eles todos fazem barulhos muito parecidos. Mas chega no final do dia, e como é o próprio filhote, o pai acaba reconhecendo. A outra coisa que eles têm diferente é a cor da penugem e do bico. Esse pinguim aqui tem meio que um azul na ponta. Vocês estão vendo? E esses pinguins têm o bico bem mais laranja. E a penugem, que é o pescoço deles, também é diferente. E esse aqui é o navio pesqueiro japonês. Ele estava lá para pescar krill, isso aqui é o Oceano Austral, para fazer ração de gato, cachorro, passarinho e outros animais domésticos. Só que, na nossa opinião, isso devia ser proibido, vocês não acham? Porque imagina, se eles ficarem pescando um monte de krill, vai chegar uma hora que os animais da Antártica não vão mais ter o krill para se alimentar. E o que vai acontecer é que todos os animais da Antártica vão acabar morrendo por causa disso. E esse é o krill,
que parece um camarãozinho e tem 3 centímetros de comprimento. E ele está na base de toda a cadeia alimentar da Antártica. E essa aqui são algumas espécies de baleias que a gente viu. Só que para conseguir ver baleia, você não precisa ir até a Antártica. Quando chega no inverno, elas começam a sair das regiões frias e começam a ir para lugares mais quentes. Então, elas chegam até Santa Catarina, aqui no Brasil, as Francas. E as baleias de Bart vão até a Bahia. E essa aqui é a baleia azul. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra. Ela é maior até que os dinossauros. Então, vocês imaginam qual é o tamanho dela. Esse aqui é o tamanho de um mergulhador. E esse é comparado com o tamanho de uma baleia azul. Só que, hoje em dia, as baleias azuis estão correndo risco de extinção. Por isso que a gente nunca conseguiu ver uma. No mundo, existiam baleias em quase todos os lugares. E, com o passar do tempo, começaram a perceber que elas foram sumindo. E isso é porque tinha vários países que se alimentavam de baleias ou usavam a carne das baleias para fazer energia, ou para fazer roupa, ou para fazer raquete e várias outras coisas. Então, há pouco tempo atrás, em 1994, 23 países resolveram apoiar um acordo, que a partir daquele ano, mas nenhum país ia poder caçar nenhuma baleia. Esses aqui são os filhotes de pinguim-rei e esses aqui são os adultos. Quando os primeiros exploradores chegaram aí, eles achavam que era tudo a mesma espécie. Olha, a Isabela tá com uma camiseta que tem um pinguim-rei. O filhote do pinguim... Não, do pinguim-imperador. O filhote do pinguim-imperador é esse do Happy Feet ou da Marcha dos Pinguins. Ele é todo cinza, vocês estão vendo? E esse aqui é o filhote de pinguim-rei, que é marronzinho. Bom, eu queria chamar a Lara para continuar. Obrigada. Da Geórgia do Sul, a gente foi para um outro lugar, que chama Ilhas Falkland. E lá a gente encontrou uma colônia cheia de pinguins, que viviam junto com os albatrozes. E se chama albatroz de sobrancelha negra. Dá para perceber porque foi dado o nome. E não existe só um tipo de albatroz. E essa é a ave que tem maior comprimento de uma asa até a outra. Eu gostaria de chamar 3 pessoas para vir aqui me ajudar a medir o tamanho da asa. Vem puxando, puxando. Cuidado com o fio. Isso. A envergadura de albatroz, que é de uma ponta da asa até a outra, tem 3,5 metros. Então, imagina, eu acho que 3 de vocês empilhados, quase. Ou mais. Os albatrozes, eles voam muito. Então, eles vão da Geórgia do Sul até as Falkland. Tem uns que chegam até o Brasil, ou até mesmo a Antártica, só para buscar comida para o filhote. Para eles, tudo que flutua é alimento. Não só para eles, mas para as outras aves marinhas também. Então, quando eles veem um plástico ou alguma tampinha boiando no mar, eles vão lá e comem. Só que eles não sabem que aquilo não é para eles comerem. Não só eles acabam sendo prejudicados, mas as tartarugas, elas também. Elas nadam muito na costa do Brasil. Elas acabam comendo o saco plástico e morrendo sem ar. E no caso dessa segunda, ela, quando era bem pequenininha, entrou dentro de uma argola de plástico. E ela cresceu com essa argola no casco como se fosse um cinto bem apertado. Então ela cresceu toda deformada. E a gente pode jogar uma coisa aqui na cidade e achar que ela nunca vai parar no mar. Mas mesmo assim, o plástico ele nunca vai sumir. Ele vai estar ali para sempre, onde você jogou. Só que ele vai viajando e viajando e às vezes acaba chegando no mar. E os animais comem. Bom, numa viagem é muito importante a gente também aprender a fazer registros. Porque o dia que a gente voltar, a gente vai querer lembrar de tudo que a gente viu, que a gente fez, e muitas vezes a gente não vai lembrar. Na viagem, a gente tinha que desenhar todos os dias e escrever, quando a gente aprendeu a escrever, o que a gente tinha feito. Além disso, a gente também tirava um monte de foto e filmava e até gravava o som dos animais, só para conseguir, quando a gente voltar, lembrar de tudo. E isso foi muito importante para depois que a gente voltou e depois que a gente cresceu, poder lembrar de tudo e, inclusive, conseguir fazer o nosso livrinho e essa apresentação. E, bom, esse é o livro. Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Com quantos anos vocês foram a primeira vez para lá? Eu e a Tamara, a gente é gêmeas, pra quem não sabe. A gente tinha 8 e a Marininha, ela tinha 6 anos. Tá? Bom, eu acho que ela perguntou se a gente foi de carro ou de bicicleta e se a gente gostou. E se ela não tinha nascido. Eu acho que ela não tinha nascido.
Eu trouxe esse diário porque eu quis perguntar algumas coisas. A Carol perguntou, ela fez como se fosse um diário, só que ela escreveu algumas perguntas pra gente e desenhou. Daí ela perguntou se a gente viu algum grupo de pinguins e se a gente viu focas também. Sim, a gente viu. E as colônias de pinguins, elas são muito grandes, mas também variam muito. Eu queria agradecer pela paciência de vocês. Obrigada por terem vindo, espero que vocês tenham gostado. O tempo que a gente deu, que foi 1 mês, de conviver com os filhos, sem uma pessoa de fora, só a família, era eu, a Mir e as 3. Esse tempo que a gente deu para a gente de se conhecer foi transformador. Eu percebi, por exemplo, que a Tamara tinha muito talento para cozinhar. Ela nunca tinha cozinhado em casa, mas essa viagem ela começou a cozinhar, fazia pão de manhã. Ela tem assim a iniciativa de acordar antes dos pais, de cozinhar, de fazer, deixar o pão pronto, a gente acordar com o cheiro do pão. E ela tinha 8 para 9 anos, a gente até se admira, mas os filhos da gente têm potencial. Aí a Laura, eu percebi que ela sabia fotografar muito bem. Ela adorava. A Marininha, super controlada, organizada, colocava ordem nas coisas. Ela queria lavar a louça, porque ela falava que nenhum adulto deixava a louça brilhando igual ela deixava. Então, ela começou a ter iniciativa. Essa chance que a gente tem de não ter internet, de não ter telefone, e do pai e a mãe saberem enxergar os talentos que tem dentro de casa, é uma oportunidade transformadora. Estamos, então, encerrando o dia com as irmãs Klink. E tem livro, quem está com livro que queira fazer um autógrafo. Gostei muito. Eu gostei mais da foca e do albatroz. Que os pinguins, eles ficam sempre juntinhos. E eles ficam andando até achar um lugar que eles querem. E eles não cansam. E toda a família de pinguins segue o pinguim imperador. O grilo tem bigodinhos, é bem pequenininho e ele sempre fica em grupo. Aproveitar a oportunidade que você deixe uma mensagem para as crianças da Escola Alfa do século XXI. Eu não queria deixar uma mensagem, queria deixar um conselho, assim. Eu acho que a experiência que eu tenho de poder viajar e poder transmitir isso para a minha família, para os amigos e para outras pessoas que eu nem conheço, é uma experiência mágica. A gente vive num mundo hoje onde tudo é possível pelo meio digital, virtual, e eu acho que o exercício, a experiência de você ter de autenticamente conhecer o mundo é muito importante para a formação. Então, meu conselho aos pais que, enquanto puderem, fazer os filhos viajar, ter um contato próximo da natureza,
está ficando cada vez mais difícil, a gente está ficando cada vez mais acomodado, a tendência do mundo é a urbanização, é a gente se afastar cada vez mais da vida despojada, da vida no campo. E eu acho que uma maior escola que eu tive foi essa oportunidade de ter morado em Paraty, de ter trabalhado com as coisas simples do campo. Eu acho que para quem tem essa oportunidade de dar essa herança para os filhos, esse exercício de viajar eu acho mais importante.